Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Tamires Rosolinda Silva, da disciplina de Ciências. Na aula de hoje nós vamos estar estudando o sistema cardiovascular humano, tá? Um sistema tão importante para a manutenção da vida. Os objetivos desta aula, pessoal, é observar e identificar o sistema cardiovascular humano, relacionar esse sistema com a manutenção do equilíbrio corpóreo também. Vamos analisar essa imagem. Imagina essa moça aqui, ó, dá a impressão que ela está bem tranquila, serena, de repente está até meditando. Você já parou para pensar que quando você está assim tranquilo, sereno, de repente acaba de acordar, a sua frequência cardíaca ela está bem desacelerada? Dependendo da situação a qual você está, por exemplo, está correndo na esteira ou está praticando uma atividade física qualquer que seja, a sua frequência cardíaca ela tende a aumentar? Mas qual será que é a função do coração? Então, nessa aula nós vamos estar entendendo um pouco melhor a função desse órgão tão importante. Então, o sistema cardiovascular humano, pessoal, ele é dividido em coração, vasos sanguíneos e o sangue. O coração, pessoal, ele é um órgão extremamente importante, tá? E ele tem a função do quê? De impulsionar o sangue e de manter esse sangue circulando por todo o corpo. E os vasos sanguíneos, que são os tubos que conduzem o sangue para todas as partes do corpo. Os vasos sanguíneos, eles vão formar aí uma rede, tá? Eles têm as paredes elásticas e têm a função aí de conduzir esse sangue por todo o corpo. Os vasos sanguíneos, eles podem ser de 3 tipos: as artérias, as veias e os capilares. Quando eu falo de artéria, pessoal, é todo vaso sanguíneo que leva sangue do coração para todos os tecidos do corpo. Então, quando eu falo de vaso sanguíneo que sai do coração, eu falo de artéria, tá? As paredes da artéria, elas tendem a ser mais grossas, tá? Mais espessas. As artérias, elas tendem a se ramificar em arteríolas. E a maior parte das artérias, elas carregam sangue rico em gás oxigênio. Mas isso não é regra, tá? Existem algumas exceções. Tem artéria também que conduz aí, que carrega sangue rico em gás carbônico, como é o caso aí da artéria pulmonar, tá? Ela sai do ventrículo direito e vai para o pulmão, onde esse sangue vai ser oxigenado. Então é uma artéria, porém carrega sangue rico em gás carbônico. Então que fique bem claro, a artéria é todo vaso que sai do coração, tá? Todo vaso sanguíneo aí que leva sangue do coração para as demais partes do corpo. E aqui nós vamos ver também as veias. As veias, pessoal, são vasos sanguíneos aí que carregam sangue de todas as partes do corpo até o coração. Então, todo vaso sanguíneo que chega até o coração é uma veia. As veias, elas possuem aí um maior diâmetro, tá? E elas possuem as paredes mais finas, ó, como a gente pode ver nessa imagem. Comparado com a espessura de uma artéria, a veia aí ela é um pouco mais fina. As veias que têm maior diâmetro, elas possuem válvulas no seu interior, e essas válvulas, elas têm função do quê? De evitar que o sangue que já passou por um determinado percurso dessa veia volte, tá? Para o lugar que estava anteriormente. A maior parte das veias, elas transportam sangue rico em gás carbônico. Porém, como acontece no caso das artérias, nem toda veia transporta sangue rico em gás carbônico. Existem veias que transportam sangue rico em oxigênio, tá? Como é o caso da veia pulmonar, que sai com sangue oxigenado no pulmão e leva esse sangue para o coração, tá? Então, toda veia, vasos sanguíneos que saem do corpo e chegam até o coração, tá bom?
Já os capilares, pessoal, são os vasos sanguíneos que têm a função do quê? De levar nutriente para a célula e também de fazer o quê? De receber todo o resíduo eliminado por célula, né? E eles formam aí uma rede de comunicação entre as artérias e as veias, tá? As artérias e as veias, elas vão se ramificando, formando tanto arteríolas como as vênulas, e essas também se ramificam, formando aí os capilares, que são extremamente finos e permeáveis. O coração, pessoal, ele funciona como uma bomba, tá? É uma bomba dupla para impulsionar o sangue no interior dos vasos sanguíneos. E dessa forma o sangue circula por todo o corpo. Aqui eu trouxe meu amiguinho, até peguei ele aqui pela cabeça, já estou desmontando o boneco. Então aqui, ó, só para a gente identificar a localização do coração. O coração fica na caixa torácica, tá? Atrás do osso externo e das costelas, entre os dois pulmões, numa região denominada mediastino, tá? É que está localizado o nosso coração. Aqui, ó, o coração, tá? Fica em cima do músculo diafragma, aqui na caixa torácica. Aqui nós temos aí, ó, o coração. Tá? O coração humano, ele é mais ou menos do tamanho da mão fechada. Então imagina, ó, meu coração mais ou menos do tamanho da minha mão fechada. E o seu coração do tamanho da sua mão fechada. As paredes do coração são formadas aí por um músculo extremamente potente, que é o miocárdio. E ele é revestido por uma membrana. Essa membrana é denominada pericárdio. O coração, ele possui aí 4 cavidades, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. Quando a gente vai estudar a anatomia do coração, pessoal, é interessante a gente imaginar que a posição do coração é como eu estou aqui, ó, tá? Então, de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Não há comunicação entre os 2 átrios e não há comunicação entre os 2 ventrículos, tá? A comunicação do coração ocorre do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Pessoal, do lado direito do coração só passa sangue rico em gás carbônico, e do lado direito do coração só passa sangue rico em oxigênio, tá? Os átrios, tanto o direito quanto o esquerdo, têm paredes finas e recebem o sangue que vem das veias, e os ventrículos direito e esquerdo têm as paredes aí mais grossas, tá? E impulsiona o sangue para as artérias. As válvulas. Existem as válvulas atrioventriculares, tá? Que vai impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Então, nas saídas dos ventrículos, também existem válvulas que vão impedir o quê? O retorno do sangue das artérias para o coração. Então, nessa aula de hoje, pessoal, nós vimos o sistema cardiovascular, compreendemos um pouco melhor da função do coração, vasos sanguíneos e o sangue, e o transporte, né, de gases. Na próxima aula nós vamos adentrar um pouco melhor no conteúdo referente ao sangue. Até a próxima aula.